no BRICS, que é o Pedro Costa Júnior. Ô, Pedro, como é que está aí ainda está com... Ainda está com... O crachá. Boa noite, Nassif. Boa noite, Nassif. Boa noite a todos. Eu achei uma salinha aqui para conseguir falar, uma sala boa aqui. Não sei se está dando eco aí, como é que está? Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Mas, ô Nassif, olha, foi muito interessante essa cúpula, porque havia uma expectativa que foi criada que a cúpula seria fadada à frustração, até mesmo a um fracasso, por vários motivos, né? O principal deles, na última hora, foi o anúncio da desistência do Xi Jinping, presidente chinês, de vir à cúpula, o que seria uma cúpula esvaziada, né? O que aconteceu, né, a ausência dele, o que gera um certo esvaziamento, de fato, né? Havia críticas também à organização do Brasil, que o Brasil deixou essa cúpula de maneira secundária, que a cúpula não foi uma prioridade, a cúpula já era para lá atrás, em 2023, né? Mas 2024, perdão, mas o Brasil preferiu passar para esse ano, porque estava organizando o G20, aí esse ano, porque estava organizando a organização, a cúpula do clima, acabou antecipando a cúpula dos BRICS, que seria para o segundo semestre, ali para outubro, novembro, e acabou antecipando. E aí também havia críticas no sentido de um direcionamento claro da presidência brasileira para essa cúpula, era meio que um juntado daquilo que foi feito no G20 com aquilo que vai ser feito no clima. Agora, todas essas expectativas acabaram não se cumprindo de uma certa maneira, porque a presidência do Brasil acabou dando tudo certo, acabou sendo muito boa aqui. Foi uma presidência de consolidação. Foi a primeira vez em que todos os países novos dos BRICS Plus, os BRICS mais, os 11 países, considerando a Arábia Saudita, estiveram juntos na cúpula. É uma cúpula que consolida. Claro que eles estiveram em Kazan, mas em Kazan eles estiveram integrados, né? Foi uma anunciação. Essa cúpula, agora, eles estão integrados, eles vieram todos, ao todo foram 32 representantes de países e organizações internacionais, o Antônio Guterres, o português secretário-geral das Nações Unidas veio o diretor-geral um dos diretores principais da OMS, de várias outras organizações internacionais. O presidente Lula teve várias bilaterais com países importantes, com a Indonésia, que é o país que recentemente aderiu aos BRICS, depois de Kazan, e que é um país estratégico, é um país populoso, é um país que está no Sudeste Asiático, que tem a maior população muçulmana do mundo, que está muito próximo da China, mas também muito ocidentalizado. Essa bilateral é importante. Bilateral com o Vietnã, que faz uma diplomacia análoga do Brasil e da própria Indonésia, de bambu diplomacia, que é uma diplomacia que não é alinhada automaticamente com a China, tampouco com os Estados Unidos. Eles tiveram muita influência dos Estados Unidos depois da guerra do Vietnã, na reconstrução do Vietnã. Os Estados Unidos colocaram um dinheiro, investimento na reconstrução do Vietnã, mas eles são muito alinhados ali proximamente à China. Então, a bambu diplomacia, né? O vento vem de um lado, o vento vem de outro, mas o que prevalece são os interesses nacionais, os interesses vietnamitas. Então, é importante se aproximar da Indonésia, é importante se aproximar do Vietnã. E tem a viagem de chefe de Estado do MOD, do governo indiano, da Índia, que vai se encontrar com o presidente Lula em Brasília, amanhã, depois de amanhã. E que se desenha uma parceria estratégica entre Brasil e Índia. A Índia também tem uma diplomacia, digamos, numa ambiguidade estratégica, se chamar, porque a Índia está no Quad, que é um quadrilátero de países, um acordo militar que envolve Austrália, Japão, Estados Unidos e a própria Índia, visto pela China e ali no Sudeste Asiático, e, ao mesmo tempo, a Índia está nos BRICS, mal visto pelos Estados Unidos, pelos ingleses e pelo Ocidente. Então, me parece que teve uma linha traçada pela diplomacia brasileira, Nassif, de se aproximar desses países chamados de swing, né, de swings globais, no caso do Vietnã, da Indonésia, da própria Índia, que não são nem a China nem a Rússia, ou o Irã, digamos que é o fulcro de um bloco, aqui do BRICS e do Sul Global, mais digamos, linha dura, e também de dar recado, né,
que nós, olha, não somos o Ocidente, não somos o Ocidente periférico, nós somos o Sul global. Então, parece uma linha interessante. Eu acho que para abrir isso é um bom tema. Agora, Pedro, agora é interessante, digamos, em todas as discussões, especialmente na primeira parte que eu assisti, hoje eu não vi, obviamente. Primeiro, a preocupação com o desenvolvimento global. Ou seja, você vai falar em inteligência artificial, o chinês preocupado com o que acontece na África, o africano preocupado em saber como que democratiza. E um outro ponto é essa horizontalidade. Você não tem uma superpotência definindo as coisas, inclusive a questão das moedas. Você tem um acordo, uma concatenação que os países vão continuar com suas próprias moedas, mas articulados de uma forma inteligente com os mercados futuros. Ou seja, esse padrão chinês de não impor parece que virou o padrão de negociação dos BRICS aí, né? Perfeito, Nassif. O presidente Lula disse exatamente isso hoje na coletiva dele. Uma boa coletiva, a gente conseguiu assistir lá, e ele disse o seguinte, né? Eu não quero acabar com o comércio no dólar. Com os Estados Unidos eu vou comerciar em dólar, mas por que eu vou comercializar em dólar com a Argentina? Não tem sentido isso. Ou com a China. Então, nós queremos moedas, queremos mecanismos de negociação, não é bem moedas, que nos permitam negociar com moedas locais, com as nossas próprias moedas, sem ter que passar pelo dólar. E aí ele perguntou, fez uma questão, né? E a imprensa do mundo inteiro estava lá. O New York Times foi o segundo ou terceiro a perguntar para ele. Estava o mundo inteiro lá. Ele disse o seguinte: quem é que impôs que o dólar tem que ser a moeda padrão? Onde é que está? Que tratado? Né? Aquelas sacadas do Lula, que ele é difícil até a equipe acompanhá-lo, né? Ele tá acima, percebe? Então, passa por isso aí, né? Você participou lá da reunião do Banco do Desenvolvimento, né? E esse também é um ponto forte. Há um direcionamento no eixo de fortalecimento do banco. O montante ainda, a quantia que o banco dispõe, é muito pequena, relativo à proporção de ter. Então, há um direcionamento, um entendimento de todos os países que é preciso investir e é preciso fortalecer a NDB. A presidente é a brasileira, a presidente Dilma. Vai ter um evento aqui, Nassif, no BNDES, que a presidente Dilma vai falar na quarta, eu vou ficar até quarta para ouvi-la, exatamente trazendo essas novidades do NDB, e que teve as palestras lá. Eu acho que, então, e os BRICS, é o que você disse, Nassif, é um intercâmbio, é a troca cultural, não é só a troca de comércio, só a troca de moeda, né? Nós estivemos aqui trocando com o mundo todo, né? Nós falamos aqui com turcos, com os chineses, com os russos, com os indianos, todos eles vêm nos perguntar coisas, todos eles queriam que a gente falasse com eles, desse entrevistas com eles, e a gente também pergunta para eles coisas. E todos muito animados com o BRICS, todos muito animados com o Sul Global, com preocupações, mas todos muito animados. Se você pegar as ferramentas, até escrevi hoje sobre isso, as ferramentas que estão sendo criadas aí, até pelo novo Banco de Desenvolvimento, uma ferramenta vai ser para garantir seguro para os financiamentos. Ou seja, se você dá uma garantia de seguro parcial, você reduz o custo do financiamento. Não só reduz o custo do financiamento, como você minimiza o risco, então você atrai fundos de investimento, fundos de pensão daqui ou de fora. E traz o setor privado também. Quando a gente pega o BID, as condicionantes do BID são tão amarradas que não tem espaço para o setor privado. Então, aqui é muito interessante. Um outro ponto é essa questão dos swaps em moedas, em moedas que os financiamentos. Mas essa questão da horizontalidade, de você não ter. Eu conversava com a ex-presidente Dilma lá no coquetel e falava isso, essa horizontalidade, como é que é? Falava, na hora do financiamento, quebra um pau, faz parte do jogo. Mas daí essa questão de poder aumentar o capital do banco, inclusive com moedas nacionais também. Ou seja, você pega tudo que o Keynes bolou lá atrás, aí, com o direito especial de saque, com toda aquela articulação de
o país que está desequilibrado tem que cumprir um conjunto de condicionantes e tudo, e refaz dentro de uma lógica de usar swaps, mercados futuros e tudo. É muito interessante mesmo, Pedro. Fantástico. Horácio, e algumas medidas importantes também desse intercâmbio total, intercâmbio de pessoas, porque o BRICS é isso, é também intercâmbio de ideias, de pessoas, de cidades, de FENCs, e que é o marco dessa presidência do Brasil, é que aconteceu o primeiro conselho da sociedade civil dos BRICS, que aqui no Brasil tem sido chamado de Conselho Popular. Inclusive o Fernandes, que é um dos principais organizadores, participa conosco aqui do nosso Observatório de Geopolítica do Sul Global. E ele foi um dos engajadores disso aí. E que reuniu pessoas, né, de conselhos, de classes, de representantes populares e da sociedade civil do mundo todo. E é o primeiro de todas as reuniões dos BRICS, no status de conselho. Foi muito importante. Ele, por exemplo, falou lá, líderes de movimentos sociais do mundo inteiro falaram lá, da sociedade civil do mundo todo, alguns representantes parlamentares, inclusive, mas traz essa pulsação, né, Nassif? A gente vê, eu fiquei no hotel no centro da cidade, e o hotel, o café da manhã inteiro, era tomado por esse conselho. Era o Sul Global inteiro falando entre si. Então, essas ideias vão trazendo, elas vão interagindo, e isso passa de um para outro, e os intercâmbios vão acontecendo. Então, essa é a importância também dessas cúpulas, de estar nessas cúpulas. Outras questões importantes que eu acho importante chamar a atenção aqui, claro, a questão do clima. O presidente Lula hoje, na conferência, meio que na coletiva, ele passando o bastão para a cúpula do clima, né? Que vai ser em Belém, no Pará. Havia enfim, um questionamento se seria mesmo em Belém, mas vai ser em Belém. Ele manteve isso, apesar de problemas que podem estar acontecendo com relação à hospedagem, que se saiu muita coisa nesse sentido na mídia, mas manteve, será em Belém, está com grande expectativa. Há quem diga que, lá dentro do Itamaraty mesmo, nós conversamos com os diplomatas hoje, há quem diga que há uma expectativa do Xi vir, outros são mais céticos, mas a China tem boas notícias para anunciar, porque a China é a maior poluidora do mundo, mas pela primeira vez o nível de transição energética limpa e verde está recente e a de poluição está diminuindo. Então, isso, talvez o Xi queira anunciar isso lá. Tem algo para trazer, uma notícia boa para trazer. Então, há uma expectativa. Então, a questão do clima foi muito importante, dos conselhos populares foi muito importante, a questão de big techs e do regulamento, e de falar, né, sobre inteligência artificial. O presidente Lula bateu muito isso na sua coletiva, na resolução final dos BRICS, um documento de 38 páginas de resolução final, fala muito sobre inteligência artificial, fala sobre big techs, a importância da soberania dos países em relação a big techs. Foram 3 pontos, sem dúvidas, de destaque. E, por fim, acho que isso talvez seja a marca do Brasil, Nassif, que é uma marca do Ministério da Fazenda, do Haddad, do ministro Haddad, do G20, que nos BRICS ele conseguiu incorporar na resolução final, falar com todo mundo. O presidente Lula está levando isso para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para as Nações Unidas, para ser incorporado também no Conselho de Segurança, mas na Assembleia Geral, que é a taxação dos super ricos, uma taxação global. E, claro, só de pôr esse assunto na mesa, o que era impensável. E é uma marca brasileira, é uma marca do presidente Lula e é uma marca do ministro Haddad. É um golaço. Até importante aí que essa questão da... Veja bem, o Haddad, com essa questão da taxação dos super ricos, pela primeira vez incluiu na plataforma do PT. No primeiro, segundo e terceiro governo os dois do Lula e da Dilma, o PT ainda você tinha sobra para atender as políticas sociais sem penalizar é termo muito forte para falar dos super ricos, né? Mas agora realmente virou uma bandeira fantástica aí que vai permitir ter uma reação política relevante. O Lula, esses dias, está outro aí, ele voltou a mostrar um entusiasmo que eu não via há muitos e muitos anos aí, né? Agora, essa tentativa da mídia de tentar minimizar a relevância do país nesses momentos quando você fala, por exemplo, desse banco, desse encontro social,
Tempos atrás, eu trouxe um estudo do Instituto Roosevelt dos Estados Unidos, dizendo que a única salvação da democracia é o aprofundamento da democracia. E eles vão buscar exemplos no mundo inteiro, e os melhores exemplos são das conferências nacionais do Brasil. Porque o Brasil, apesar de ter passado a maior parte da história sob ditadura, criou uma sociedade civil, aí, movimentos sociais, cooperativismo, associações comerciais, muito, muito, muito pujante aí, né? E esse é um exemplo que o Brasil pode dar para o mundo, né, Pedro? Sem dúvida nenhuma, Cif. E, veja, eu quero trazer uma frase aqui do chanceler, né, do atual ministro das Relações Exteriores, o Marco Vieira, que ele disse uma frase bastante interessante na hora, está na resolução final dele lá, na declaração dele, e ele leu essa fala, né, ele fez essa fala diante do discurso dele na coletiva antes do presidente Lula. Ele disse o seguinte: os BRICS são uma porta de alternativas para a desordem mundial. Tá. Então, é exatamente assim que os BRICS se colocam, de uma maneira mais democrática. O presidente Lula bateu muito, 80% dele foi do tempo, né? Se a gente pegar a coletiva dele, assim, 70%, talvez, 80%, 85%, foi batendo exatamente no status quo da ordem global na ONU, na ineficácia do Conselho de Segurança da ONU e na ineficácia da representatividade da legitimidade da ONU. Porque as coisas não passam pela ONU. Então ele está dizendo, olha, deu uma nova dimensão para os BRICS, um novo horizonte, né? Porque os BRICS, eles nascem como uma opção, não como uma afronta ao mundial, monetário internacional, a esses mecanismos de governança mais ligados à economia e às finanças, e agora ele ganha um peso político, que sendo uma alternativa de segurança, né? Sem, obviamente, sempre lutando por uma reforma no Conselho, sempre lutando pelo lugar do Brasil, da própria Índia, né? Não existe um Conselho de Segurança sem a maior população do mundo, sem a Índia, a maior potência populacional do mundo e uma potência global, de fato, não é uma potência emergente. Tem armas nucleares, é uma das maiores economias do mundo. Não existe um Conselho de Segurança que não tenha uma representatividade africana, que não tenha o Brasil, que não tenha uma representatividade africana. Então, eles estão dizendo, olha, nessa ordem mundial em que tem o veto, porque o veto ele não deixa com que o Conselho seja eficaz. Porque os Estados Unidos, os aliados europeus lá, a Inglaterra está lá, a França está lá, eles não dizem nada para esse mundo novo. Quem diz para o mundo novo são esses países que emergem global, estando aqui. Então, veja, o presidente Lula e o Mauro Vieira estão dizendo, olha, tem uma opção. A opção é os BRICS. E tem mais de 40 países na CIF, na fila para entrar nos BRICS. Isso aprova o sucesso dos BRICS. São dezenas de países com pedidos para entrar nos BRICS. Eles estão segurando agora. E o presidente Lula até falou uma frase, perguntaram sobre a entrada de novos membros, inclusive latino-americanos, ele disse, em homenagem aos 80 anos do Raul Seixas, os BRICS são uma metamorfose ambulante, né? Pode ser que aumente daqui a pouco, pode ser que demore mais, mas eles vão estar sempre em expansão. Esse é um ponto importante. Mas são uma alternativa, não é uma afronta. Uma alternativa. Agora, à medida que cresce, veja, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma declaração dizendo que vai taxar em 10% todos os países que se associarem aos BRICS. Passou o carimbo. Carimbou, né? Passou o recado, o recibo. Carimbou o sucesso dessa empreitada nos BRICS, da presidência brasileira. Né? Ainda mais aqui a nossa imprensa, né? que gosta disso, né? Que essa imprensa que diz que o Chino veio por causa da Janja, né? Uma coisa inacreditável, não é isso? Então, e outra, Nassif, só para vejar, o Trump endereçou um tweet diretamente ao Brasil, dizendo que não quer saber, não está de acordo, né? Disagree, né? Ele não está de acordo com o tratamento que é dado ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pela justiça e tal, justo na hora que o Brasil preside a presidência dos BRICS. Então, isso é o maior sinal que essa cúpula foi realizada, né? Teve um bom caminho. É isso. Pedro,